Olha, a gente volta falando de uma boa notícia. Uma imagem de satélite mostra que a seca em Sergipe está diminuindo. Nós vamos conversar agora com o Major Luciano Queiroz, que é o coordenador da Defesa Civil. Boa noite para o senhor. Prazer tê-lo aqui no Jornal do Estado. A primeira pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor acha que a situação melhorou com essas chuvas agora no inverno, Major? Boa noite aos telespectadores da TV Atalaia. Com certeza, houve uma melhora significativa das chuvas. As chuvas foram bem distribuídas em todo o estado. A ideia, nessa época, nos anos anteriores, nós tínhamos aí 14 municípios em situação de emergência. E hoje, atualmente, estamos com municípios de situação de emergência, porque é um dos requisitos até para que se obtenha a distribuição de carros-pipas, essa situação de emergência no nosso estado. Então, é importante dizer que as chuvas, na quadra chuvosa, abril, maio, junho e julho, houve chuvas bem distribuídas em todo o estado, com as reservas hídricas com volume bem acima dos anos anteriores. Repita aí, por favor, quantos municípios ainda continuam em estado de emergência? 7 municípios, mas lembrando que eles decretam anteriormente quadra chuvosa. Então, essa validade do decreto são 180 dias. Então, esses são municípios que estão ainda com seus decretos vigentes. Então, haviam 11, 4 saíram da situação de emergência, porque os decretos foram revogados não, acabaram o seu prazo. Então, ficaram esses 7. E ao mesmo tempo, mesmo esses que saíram, ainda são atendidos pela Operação Carro-Pipa, que a gente solicitou ao Governo Federal, à Secretaria Nacional de Defesa Civil, que permanecesse esses municípios recebendo carro-pipa, mesmo sem o decreto. Então, era importante esses municípios serem atendidos por causa da Covid-19, que isso aí seria uma questão para que essa população ainda fosse atendida pela sua operação carro-pipa. O município de Riachuelo foi um dos mais atingidos, pelo menos no ano passado. O senhor acha que ainda há risco lá em Riachuelo? A gente, na verdade, nosso país, a gente ou é pelo excesso, ou pela falta de água que a gente sofre com os desastres no nosso país. Então, a gente fica monitorando a situação. Houve momentos críticos logo no início do inverno. Então, a gente considera que no ano passado houve uma frente fria estacionou no nosso estado por mais de um dia, então ocasionou aquele desastre em Riachuelo e alguns outros municípios. Mas atualmente a gente monitora através da Secretaria de Recursos Hídricos do estado possibilidades de chuvas intensas, mas ela tende a diminuir de agosto por diante. Então, a gente ainda fica monitorando. O senhor falou em falta d'água. Como é que está a situação dos nossos reservatórios? Sim, nossos reservatórios estão com uma reserva hídrica bastante satisfatória. Devido a essas chuvas que ocorreram, elas vieram bem distribuídas, não vieram com aquele impacto de chuvas de uma localidade só, que podia ocasionar desastres. Então, nossos reservatórios, tanto do sertão como até da própria Grande Aracaju, eles estão com uma considerável quantidade de águas nos nossos reservatórios. Major, muito obrigado pela sua entrevista. A gente torce que no verão a gente não tenha estiagem aqui no estado, né? Muito obrigado, uma boa noite para o senhor, viu? Obrigado, estamos à disposição.